Oi, gente, bom dia. Abrindo aqui a nossa live, começo me apresentando. Meu nome é Solange Arruda. Eu ajudo mulheres a criarem joias em crochê, diferenciadas e encantadoras que se vendem sozinhas. Para a nossa live de hoje, eu quero dar logo bem boas-vindas a todas vocês. Já estou vendo um monte de gente aqui, carinhas conhecidas. Já estou vendo a Lívia, minha aluna, dando oi, tantas vocês aqui, né? Para a live de hoje, a gente vai, Tatiana Monteiro, minha aluna também. Coisa boa você aqui. Para a live de hoje, a gente vai estar tratando 3 pontos que são fundamentais, que são muito importantes para que você saia de um acessório em crochê comum para uma joia em crochê. Qual a diferença? Gente, joia é joia, né? Na hora que você se propõe a fazer algo que se destaque, que tenha uma diferenciação, né? No mercado, no gosto das mulheres, que as pessoas gostem de usar, que gostem de presentear, que gostem de se amostrar, né? Não amostradas. As amostradas sabem bem o que é isso, né? Além de usar, ainda tem toda uma receptividade muito grande só delas fazerem, só de dar um presente. E quando partem para comercializar, é muito mais fácil você comercializar algo que é o quê? Que é cobiçado, que a pessoa tem vontade de ver, tem curiosidade de ver além da onde vai aquela peça, né? Antônio Barraca, que coisa boa você faz para essas coisas lindas. Muito obrigada, viu? Então vamos lá, por que essas coisas são tão lindas? Então, qual é a diferença quando você passa a perceber, a ter um olhar mais apurado, um olhar mais aguçado, querendo fazer o quê? Querendo que as suas mãos gerem de fato joias, um trabalho diferenciado. Então, o primeiro ponto que eu diria, quando você parte para fazer o acessório, primeira coisa que você tem que pensar é: eu vou fazer algo que seja diferente, que traga uma inovação, né? Eu vou pegar essa técnica, eu mesma fiz isso há alguns anos, muitos anos, quando eu, né, comecei nesse universo do crochê e olhava as coisas e ficava com vontade de pegar essa técnica que é tão elaborada, que é tão gostosa de fazer, que faz um bem para a alma da gente, né? Que ocupa o tempo da gente, ocupa a cabeça da gente, que dá a oportunidade da gente se expressar de alguma forma através da linha e da agulha. Então, poesia não se faz só com palavra e caneta, a gente faz poesia também com crochê. Tá certo? Então, assim, o que me baseou naquele tempo e baseia até hoje, baseia o meu trabalho, o meu método, as minhas orientações para fazer o quê? Para fazer um trabalho que se destaque, se diferencie e que pegue uma técnica que é comum, que é tão popular, porque crochê é uma técnica que a gente aprende muitas vezes com a avó da gente, em casa, com a tia da gente, só de olhar. É muito comum a gente ver o crochê. Então, a gente não precisa de anos de estudo, não. Você aprende os pontos básicos de crochê e já sai, né? E já sai apta a começar a sua caminhada, o seu trabalho em crochê. Eu mesma tenho na minha turma mulheres que nunca pegaram uma linha e agulha e que fazem o crochê. Outras, muitas que aprenderam assim como eu estou falando, aprenderam, né, com a avó, aprenderam em casa, aprenderam novinhas e às vezes até passaram anos sem fazer aquilo, mas quando pega, engata, né? Então vamos lá, primeiro ponto muito importante que vai garantir essa inovação, essa diferenciação do seu acessório e por isso vai gerar a possibilidade de você abrir um espaço diferente para você, são os materiais. Então a primeira coisa que eu diria
você precisa investir em materiais. Nossa, Solange, vou ter que gastar muito com material. A melhor resposta é a que você vai adorar. Você não precisa gastar muito com materiais requintados, materiais que muitas vezes até vêm do exterior. Tem algumas técnicas que você fica refém de tanta coisa que vem de fora, a gente tem aqui. Então a gente não precisa fazer só com a linha e com a agulha um crochê, uma joia em crochê. Ela vai te pedir mais, ela vai pedir ideias, ela vai pedir que você tenha uma coragem para inovar, que seja até um pouco audaciosa, né? Por que eu estou falando isso? Porque olha só, isso aqui é um fio de ortodôntico, eu até usei um tempo, graças a Deus resolveu, não preciso mais, mas isso é um fio ortodôntico que gerou essa peça aqui, veja só, tá? Então esse aro dessa peça, ele foi feito com o fio ortodôntico. Então, uma ideia dessa não passa toda hora, não passa muitas vezes. O fio ortodôntico só tem a função que ele tem. Mas quando a gente pensa em fazer uma joia, a gente abre uma perspectiva de pesquisar, de realmente parar para pensar, para inovar, para fazer a diferença. E essa diferença que você vai fazer é que vai trazer para você vai trazer alegria, vai trazer um desafio. Eu vejo isso acontecer muito, né? Eu vejo muitas mulheres hoje que me acompanham, que elas, eu vejo como elas ficam estimuladas, né? Como é estimulante você de repente pegar um fio elétrico e você fazer essas mandalas e ele dá corpo a esse colar, essa joia, né? Por que ele é uma joia? Porque ele é totalmente diferente, ele é todo estruturado, ele tem um design, né? Onde tudo se harmoniza, tudo combina, uma cor tem a ver com a outra, um tamanho tem a ver com o outro, a dimensão, o acabamento. Quando você vê aqui, ó, o fecho desse colar, ele é bem diferente do que você vê comumente, que você vê muitas vezes uma bolinha, até às vezes uma bolinha revestida, né? Às vezes são bolinhas até bem lindas, mas são já comuns, você vê muito. Então, quando você pode pegar um fio, você tem essa ideia, essa perspectiva e fazer uma diferença, isso vai trazer para você também, além de um resultado muito inovador, vai trazer para você, vai abrir para você uma outra perspectiva no trabalho manual. Aí você pode dizer para mim, Solange, mas eu faço os meus colares assim, e eu nem sei se eu vou querer comercializar, eu não sei se eu levo jeito para isso, mas quando você começa a ter o conhecimento, você começa a se desenvolver, primeiro você vai poder fazer para você, começa pela gente, né? Se a gente não apostar, se a gente não começar a usar, aí a gente já não vai saber, né? A gente não vai poder fazer aquela propaganda silenciosa, porque se está guardado, ninguém está vendo, gente. O que ninguém está vendo, também ninguém tem vontade de ter. Então, no momento que você usa, você já sai fazendo a propaganda. Então, quando você se lança com ideias novas, com uma outra perspectiva para você colocar a sua trama de crochê e fazer de repente uma peça como essa, vejam só esse colar. Esse é um colar que ele é dupla face, ó. Você tem aqui e você tem aqui. Logicamente que você tem aqui o crochê, aqui você tem um outro crochê onde você tem também um tecido aqui no meio, ó, são materiais, né? O tecido é outro material que a gente usa muito e que dá muita estrutura, né, para a peça. Você tem aqui, ó, um quadrado que também tem um tecido e você tem esse couro, que é um outro material, é um couro de 3C. É um outro material que você dá um ar, né? Um ar mais contemporâneo, um ar mais sofisticado para uma peça que você podia
só fechar com correntinha, né? Eu falo muito em correntinha, não tenho nada contra correntinha, mas quando a gente pensa em fazer uma joia, a gente adota outros materiais, a gente acaba que sofistica mais. Por quê? Porque a gente junta duas formas diferentes, né? Uma é manual e a outra já é um couro, já é outra forma já é outro material, já é outra forma de trabalhar. Então, isso acaba que soma e fica mais imponente aquilo que você faz. Eu acho que a palavra é essa, é imponente. Então, os materiais, eles nos ajudam muito, tá? A gente construir esse acessório que vai se destacar, que vai ter o lugar dele, para você vender, vai ter o lugar dele para você presentear. Eu vou dizer a verdade para vocês, eu quando dou um presente com uma peça minha, acabou de entrar aqui a Damiana, da Companhia Literando. Diz aí, Damiana, eu quando dou um presente de uma peça minha para uma pessoa, eu vejo a satisfação que a pessoa sente em ganhar aquele presente. Até no começo, quando eu comecei os acessórios, eu ficava pensando assim, puxa, será que eu dou? Se eu der, a pessoa pode pensar que eu estou dando, porque eu estou com pirangagem, né? Como diz no Nordeste, estou com pão-duragem de comprar um presente para ela, por isso que eu estou dando algo que eu faço. Eu tinha esses grilos na minha cabeça, mas foi justamente a resposta das pessoas que foi me mostrando que não, que o que é feito à mão, é feito com dedicação, é feito com cuidado, né? É feito de forma única e exclusiva. Isso tem muito valor. As pessoas apreciam demais, principalmente aquelas pessoas que são sensíveis à arte, são sensíveis à diferenciação, que gostam de se mostrar de uma forma diferenciada, encantadora, e a forma que ela escolheu para ela se mostrar. Isso tem muito valor, é totalmente diferente de eu pegar um dinheiro, entrar numa loja, uma loja que seja, que trabalha com artigos industrializados, e comprar para a pessoa. É lógico que eu também, ali, quando eu paro para dar um presente, eu compro um presente, é lógico que ali tem um afeto, mas é muito diferente de eu parar o meu tempo para eu tramar, para eu pensar como eu vou estruturar, que modelo eu vou fazer para aquela peça, pensando em agradar aquela pessoa. Percebem? A operação é muito mais personalizada. Você para e pensa naquela pessoa. Mesmo se você não parar para fazer uma peça só para aquela pessoa, mas você vai parar para, ponto a ponto, você ir dando o melhor de você para aquela peça terminar com a estética, com o acabamento, com a mensagem, entre aspas, dela da melhor forma. E isso quem fez foi você, sou eu, que de repente estou aí, viu, vendo o tempo passar, me sentindo com muito tempo e pouca coisa para fazer. Olha só a oportunidade que você tem de preencher o seu tempo fazendo algo que te dê prazer, que te dê alegria, que te gere elogio das outras pessoas. Gente, quantas vezes eu escuto muito isso. Puxa, foi você que fez isso. E não é tão gostoso, gente, escutar isso? É maravilhoso, né? E depende de você. Só você pode decidir o seu tempo e o melhor a fazer sobre ele. Vamos lá, para o segundo ponto que eu levanto para você fazer uma joia em crochê. Deixa eu tomar minha aguinha que eu continuo. Bom dia, um monte de gente que está dando. Marli, Luísa, bem-vinda, Arte com Agulha, coisa boa vocês aqui. Quem perdeu o começo da live,
vai ficar salva, você pode assistir depois. Outra coisa, viu? Quem tá aqui pela primeira vez e não sabe, não assistiu, tem muito vídeo no YouTube, tá? Onde eu ensino um monte de coisa que pode ajudar você. Vai lá no canal para assistir e aproveita e se inscreve, que aí toda vida que eu publicar você vai ficar sabendo, tá bom? E deixa eu responder uma pergunta aqui da minha amiguinha Damiana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, perdi, Damiana. Mas eu vi que você botou. Eu tenho a roupa dela. Sempre recebo muitos elogios com a roupa. Que coisa boa, né, Damiana? A coisa boa do trabalho manual é esse, né? Eu faço acessórios e, de repente, fiz uma roupa de apresentação para a Companhia Literando, para a Damiana. E ela recebe os elogios dela sempre. Que bom, né? Então, o manual é isso. Ele abre a perspectiva para a gente fazer outras coisas também. Eu não trouxe aqui, eu trouxe vários colares hoje. Eu não trouxe, mas eu também faço porta-guardanapo, menos, mais fácil. Cachepôs de cerâmica, que mais? Umas toalhinhas de banho, de mão também, roupinha de bebê, sapatinho de bebê. Então, o bacana do crochê é que ele te abre perspectiva para você, mesmo se você focar como eu foquei mais no acessório, mas você tem um conhecimento que te amplia a agenda, né? Na encadernação também a gente pode atuar. Então, assim, isso é muito bom, porque a gente tem um leque enorme para isso. Eu vi que tem uma pergunta da Tatiana sobre a cordinha do meu colar. Essa cordinha de tecido, Tatiana, ela é caseadinha, assim como a gente faz nas mandalinhas da gente. Foi uma ideia bem bacana que me passou um tempo. Eu fiz alguns, mas atualmente não tenho feito não. Mas é bem legal, viu? É bem bacana esse trabalho. É dupla face também, ó. E todo caseadinho. É uma outra forma de pendurar o nosso trabalho, né? Gente, quando eu comecei a fazer colares, eu vou contar essa história. Quando eu comecei, eu ficava assim, pensando, gente, mas eu não quero... Hoje eu peguei no pé das correntinhas, mas eu vou contar outro caso que envolve correntinha. Eu digo, eu não quero todos os meus colares escorridos em correntinha. Por quê? Porque eu acho sem graça, acho tudo igual, né? Eu queria fazer um trabalho que ele se destacasse, que ele encantasse e que ele vendesse sozinho, como acontece hoje. Eu estou andando na rua e de repente me param. Isso eu escuto de aluna, escuto de cliente. Ixi, tem vários casos, quem me acompanha já sabe que eu já citei vários casos onde a pessoa te para na rua e às vezes compra ali, dependendo da pessoa, vende o que está no pescoço. Eu tenho amiga que já fez isso, eu tenho aluna que já fez isso, eu tenho cliente que já fez isso, cliente que nem vendedora é, mas que vendeu ali o seu colar ou acabou dando, dependendo da situação, né? Então, assim... Aí eu pensei no começo, não quero fazer só aquela coisa escorrida e aquela coisa que o colar desce. E daí começou a surgir, né, tantos materiais, tantas ideias, tantas formas diferentes de se estruturar as peças. Eu vou mostrar outro aqui, olha só isso, como é diferente o design dele, ó. Aí você fica, puxa vida, Solange, mas é um colar de crochê? É um colar de crochê, a base dele é toda crochê, mas ele tem todo um design, um pensamento, uma estruturação para que esse colar seja diferente desse colar. Deixa eu mostrar. Ó, deixa eu arrumar ele aqui. Espera aí. Eu sei que vocês estão esperando, é mania de dizer, peraí. Esse aqui é bem diferente desse. E não é um colar escorrido como eu tinha cuidado para não fazer. Agora,
Eu cheguei nisso assim? Não, gente, aqui tem horas, dias, experiências muitas de acertos e erros para chegar neste colar, que a base tem um arame e neste que a base tem um aviamento. Então, quando a gente vai partir para criar uma joia, a gente amplia a visão e a gente busca materiais aonde? A gente busca materiais em armarinho, lógico, legal, normal, mas a gente busca materiais também em lojas de materiais de construção, a gente busca materiais lá na odontologia, a gente também pesquisa, busca materiais na construção civil, quando a gente tem fios elétricos, tá? A gente busca também na agricultura, quando a gente faz colares, que você usa o fio que é usado na máquina de corta-grama. Então a gente amplia essa visão e é essa ampliação e essa pesquisa e esse caminhar que eu já tenho 16 anos que estou nele, que vai fazendo a gente criar uma joia diferenciada, cobiçada, que as pessoas têm vontade de usar, de presentear, de vender, ou mesmo fazer só para si e ficar feliz com aquilo que faz. E mais do que feliz, feliz é uma palavra muito pequena. Você se sente reconhecida, você vê que o que você faz a diferença. Eu tenho alunas que muitas vezes me dizem, eu ouvi essa semana, Solange, esse ensinamento, isso que eu faço, me salva da depressão. Eu tenho uma tendência a ter depressão. E depois que eu comecei a entrar nesse universo, eu me sinto saudável, me sinto melhor, me sinto me curando. Então isso é muito importante. Isso, além de todos os benefícios da gente fazer um trabalho manual, a gente fazer uma técnica que ela ajuda a gente a melhorar, inclusive a nível de saúde, a nível psíquico, com a prática que depende da gente, que a gente não precisa estar se enchendo de medicamento para ficar com a cabeça boa, para ocupar o tempo, para se sentir útil. Só isso já é um ganho enorme de você parar o seu tempo, dividir o seu tempo e tirar o tempo de você fazer algo por você, algo de saúde. E fazer crochê é algo de saúde. Você, para pegar um novelinho desse, para você ir pegar uma fila, esperar um médico, esperar na escola que você foi chamada na escola e está esperando para conversar com a professora, com a diretora. E ao invés de você ficar ali, ó, com caraminhola na cabeça, a sua linhazinha e a sua agulha te salvam muitas vezes, te levam para uma outra atmosfera, onde você, ao invés de ficar cultivando problemas que muitas vezes a gente fica, você, quando percebe, você começa a relaxar, esquece muitas vezes coisas que você não pode resolver, inclusive naquele momento. E quando você para, que volta, sua cabeça já está melhor, já está mais arejada. Então é muito gostoso, é muito bom, tá? Então, o segundo ponto foi esse, fazer peças com design, que usem elementos fora do comum e que te tragam o quê? E que te tragam a oportunidade de fazer peças diferenciadas, com a elaboração pouco convencional. Gente, joia não é algo que tem em todo lugar. Uma joia, ela é mais rara, já está embutida em joia ser raro. Então, para ela ser rara, eu preciso também usar o que é raro. Se eu uso só o que é comum, como é que eu estou construindo uma joia? Eu estou fazendo o que todo mundo faz.
Então aí eu já estou perdendo. E o último ponto que eu quero colocar são os acabamentos. Deixa eu pegar mais um colar para mostrar. Olha só esse colar, tá? Além dele ter aqui um material bastante diferenciado, que é uma mangueira, e aqui também. Aqui tem todo o crochê, mas avalia o que seria esse crochê sem uma estrutura para ele, sem uma forma inovadora, diferenciada, criativa de pendurar. Ele não seria o mesmo colar. E o seu acabamento. Olhem as costas desse colar. Qual é o acabamento desse colar? Tranquilamente você podia dizer que essa é a frente e ele é a parte de trás. Então, uma joia, ela precisa de um acabamento que acompanhe todas as operações que você usou para fazer aquilo. Precisa uma boa ideia, precisa que tenha um design, elementos que sejam elementos que sejam confortáveis, como um tecido de algodão, uma linha de algodão, que dê um caimento bom em você e que ele também tenha uma estrutura que combine com ela. Veja esse colar. Nesse colar você tem um direito e um avesso. Você tem 2 colares num colar só. Por que é que isso é assim? Justamente porque, além de você ter economicamente um ganho, tá? A estratégia de você fazer um lado e o outro te garante o quê? O acabamento, um acabamento primoroso. Um acabamento diferenciado. E a gente do manual, a gente justamente faz a diferença, muitas vezes, com os detalhes, com acabamento, com um modelo diferenciado, com atendimento, se você vai vender, com você fazer peça a peça, com o cuidado de se dedicar àquele trabalho e ele, ao final, expressar exatamente o que você queria, que é uma peça cuidada, uma peça que as pessoas, quando usam, se sentem felizes ao usar, que param as pessoas na rua. Vou mostrar mais um. E com esse eu vou encerrar. Olha, aqui é outro modelo que você vê que tem uma estrutura específica. Nesse mesmo colar, ele tem outros elementos e outro tipo de crochê. Ó, esse é com tecidinho. E esses aqui não. Esses já tem uma outra forma de estruturação. Então, para a gente construir joias em crochê, então esses 3 pontos são importantes. Os materiais que a gente vai usar, não é só linha e agulha, materiais que combinem. Às vezes eu vejo gente que pega contas e bota por cima da trama de crochê. Eu não vejo para quê. Crochê em si já é maravilhoso, é uma trama muito delicada, que transcende a existência, que não cai de moda nunca. A gente tendo, claro, a gente tendo a visão, o objetivo, o que que a gente quer com aquilo, né? Então tem que ter materiais adequados, que se harmonizem, que combinem. Tem que ter um design interessante. Se eu quero uma peça que ela, né, seja maior, como essa, uma mandala maior, eu vou pensar na proporção, eu vou pensar qual é o tipo de aro que vai combinar melhor com esse modelo, que vai deixar ele mais elegante, mais sofisticado. Então, é fruto dessas decisões. E qual é o acabamento ideal para cada tipo de peça? Uma peça como essa mesmo, que ela é vazada, eu não poderia botar atrás dela uma outra peça como eu fiz no coração, que eu fiz dupla face.
Por que eu não poderia? Porque senão eu vou tampar esse veiozinho que ela tem. Esse veiozinho já está aqui, já foi criado com a intenção dessa transparência. Entende, gente? Então, são todos esses pontos, esses 3 pontos que a gente precisa estar atento e que vão ajudar a gente a fazer o quê? Fazer um acessório que seja diferenciado, que seja encantador, que a mulherada tenha vontade de usar, saia contando para as pessoas, gente, olha lá o que ela fez, caiu aqui, olha lá o que ela fez, olha que ideia nova, eu quero usar, eu quero um para mim, né? Tá bom? Então era isso que eu tinha para hoje, que eu queria deixar para vocês. Quem perdeu a live do começo, vai lá e assiste do comecinho, porque eu vou postar, tá? Quem ainda não me acompanha no Instagram, acompanha aí. Acompanha lá no YouTube. E quem gostou dessa live, recomenda aí, manda para suas amigas, para suas conhecidas, para as suas clientes, para as pessoas do universo do Feito à Mão. Esse universo tão lindo, tão diferenciado. Tá bom? Então, um beijo. Quarta-feira eu vou estar de volta, viu? Até, gente. Vou desligar.